Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Estamos começando hoje mais um episódio, o episódio 9 do CristoCast. E a convidada de hoje é a Roselaine. Boa noite, graça e paz, irmãos, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje. Muito bem. Gente, já vou pedir para vocês deixarem os seus comentários, deixarem o like, compartilhar. Nos cards a gente vai deixar também algumas informações. Não deixe de assistir os episódios anteriores, os próximos episódios. Ativem as notificações, porque quando vocês estão com as notificações ativadas, vocês recebem uma mensagem quando sai episódio novo, notificação. Então, não deixa de ativar o sininho. Siga a gente também no Instagram, por lá a gente solta novidades, coloca a caixinha de perguntas e vocês ficam por dentro de tudo que está acontecendo. E é isso, gente. Vamos lá, vamos começar hoje o nosso episódio. Já é a nossa primeira convidada que não tá nervosa. Só que não. Não tá nervosa, ela está super tranquila. Ela disse aqui, gente. E aí, Rô, como que você tá? Como foi a semana? Graças a Deus, tô bem tranquila. Tive uma semana turbulenta, com essa Copa que, né, a gente que depende de venda, que eu trabalho com venda, né, a gente fica meio perdido no horário, meio perdido no que vai fazer. Mas, graças a Deus tem sustentado e tudo acontece no tempo certo, né? Isso então, é bom. Então tá ótimo. Deixa eu te perguntar. Você trabalha com vendas? Como que é isso? Como que é a sua rotina profissional? Olha, eu trabalho há 16 anos numa empresa ela é uma distribuidora de uma marca japonesa, que é Furukawa, que é para cabo de rede, cabo óptico. E lá a gente trabalha com projeto, trabalha... Então, assim, é uma rotina, mas não. É a rotina do trabalho, mas todo dia você está ativa, fazendo alguma coisa nova. É um projeto novo, é uma dificuldade nova que vai aparecendo, um material novo que o mercado vai soltando aí. E que esse tempo de pandemia, graças a Deus, a nossa área foi totalmente privilegiada, né? Porque o pessoal começou a ficar em casa, então todo mundo tinha que se virar nos 30 para ter uma internet rápida, uma internet boa, para trabalhar em home. E isso, para nós, foi assim o boom do mercado para nós. Nossa, que legal. Então, a pandemia, quando todo mundo parou, foi a época que eu mais trabalhei. Acredita? Todo mundo lá achando que estava bom e eu lá me matando de trabalhar com os projetos. Nossa. Mas foi uma fase de crescimento bem, assim, tanto profissional como também na área de financeiro, que a gente não pode negar. Sim. Foi uma época boa, de colher bons frutos, com a graça do Senhor. Bom, né? Eu, na pandemia, também trabalhava numa empresa de home care. E aí, já aproveitou para cuidar dos sequelados do Covid. Então, assim, bombou para a gente também, né? Na empresa que eu trabalhava antes. Mas algumas empresas realmente não teve jeito. Quebrou. O meu patrão todo dia chegava, né? O fulano quebrou, o ciclano... Só que assim, né? Eu acho que também as empresas que quebraram era porque também não tinha muita estrutura administrativa, né? Porque, que nem o meu patrão lá, ele fez economia, fez comércio exterior. Então, isso ele trouxe tudo para a nossa área, né? Então, automaticamente, ele trabalhar foi bem mais fácil. Ele chamou a gente, fez uma reunião, falou, agora não é hora de gastar, agora é hora de segurar, porque a gente não conhece como vai ser o mercado, tal. Eu não posso garantir o emprego de vocês até, né? Até lá. Até passar essa pandemia, mas assim, foi uma fase muito boa assim de aprendizado, a gente pôde fazer curso, pôde conhecer áreas novas, que foi englobando, né? Porque uma coisa vai puxando a outra. Aí você olha e fala, nossa, gente, mas tinha isso daí na minha área, eu não sabia. Então, foi uma época bem gostosa de trabalhar assim. Mas... E você trabalhou de home ou de casa? Deixa eu só arrumar seu microfone. Eu trabalhei 3 meses em casa, né? Porque... por causa da minha mãe ser de idade e eu ter o Emanuel, o meu chefe achou conveniente me mandar para casa. Aí, a hora que ele viu que não ia dar certo ele me largar em casa, aí ele me ligou no outro dia. É porque, assim, como eu sou a funcionária que tem mais tempo de casa, então, automaticamente, como ele tinha que sair para apagar os incêndios, de fazer essa parte de ficar atrás de cliente e visitando, e cliente quer... vem aqui, vê meu projeto se está certo, vê o que dá para melhorar, vê o que dá para tirar. E aí ele ficava com essa parte da visita.
E aí, quem ia apagar o incêndio? Eu. Aí eu ficava na empresa, tipo, né? Às vezes não dava tempo de almoçar, às vezes mas foi uma época gostosa, assim. Eu falo para ele, nossa, podia ser sempre assim, De né? crescimento, né? Porque você está trabalhando ali, tipo, a hora passa mais rápido, você se sente produtiva, você se sente prazer no que você está fazendo. Contribuindo para a Porque empresa. você olha assim e fala, uau, pai, deu certo. Aham. Né? Você fala, nem eu sabia que eu sei fazer isso direito, mas dava certo, assim. Então, foi uma área que eu gostei muito, assim, de ficar esse tempo que todo mundo, ai, eu tô em casa, né? Foi a Você não época que eu ficou. mais trabalhei. Falei, gente, Ai, se que alguém legal. ficou em casa, essa não fui eu. Essa não fui eu. E deixa eu falar, você já entrou em vendas lá na empresa que você trabalha hoje ou você foi subindo? Não, na verdade, eu entrei lá sem saber nada, nada. Eu não sabia nem o que era um conector que eu vendo hoje. Uhum. E aí eu lembro que o meu chefe falou assim para mim, você conhece essa área? Eu falei, não. Ele falou, o que você quer, então? Eu falei, eu quero que você me ensine. Se Aham. você me ensinar, eu vou saber. E aí eu vou poder te ajudar. E aí ele falou assim, mas você está disposta a aprender? Eu falei, se você estiver disposto a ensinar, eu vou estar disposta a aprender. E aí a gente começou a crescer junto, porque essa empresa hoje ela tem 20 anos de mercado. Uhum. A empresa que eu tô. E eu tô lá 16. Nossa. Então, tipo assim, Cresceram juntos. nós crescemos junto, tanto a empresa quanto. E é assim, ele cata, né? Tipo assim, Rose, tô indo viajar. Pra onde? Ah, tô indo lá pra Bahia. Tal dia eu volto. Aí eu falo, tá aí, quem vai ficar com a empresa? Aí ele só dá risada, então eu já sei que vai ficar comigo. Então, Ai, que legal. e é assim, a gente criou um vínculo muito de Parceria. confiança mesmo, parceria, porque hoje é uma empresa familiar, né? Então, é aquele negocinho assim, né? Sim. O pessoal fala assim, mas você não tem para onde crescer. Não, realmente, se você visar futuro em cargos e querer crescer, realmente não tem para onde eu vou crescer. Uhum. Mas é o que eu falo para todo mundo. Eu não posso nem sonhar em reclamar, porque toda vez que eu precisei, eles estiveram ao meu lado. Todas as vezes que eu precisei de ajuda para conquistar alguma coisa, eles foram lá e também me ampararam. Então, assim, é uma parceria mesmo. Vai além É do- bem família mesmo. Vai além do só o trabalho em si, vai né? muito além do trabalho. Ah, é legal, assim. Por exemplo, assim, eles têm paixão pelo meu filho Aham. e fica atrás, o que a gente consegue fazer para ajudar o Emanuel, não sei o quê. Aí hoje meu chefe já me chamou, que comprou o presente de Natal do Emanuel, que vai vir trazer para ele o presente. Então, assim, Ai, que legal. acaba passando esse negócio de... Sim. É parceria mesmo. Já entrou pra família. né? Hoje o filho dele o filho dele tá vindo para tomar posse, né? Porque o pai disse que agora aposentou, não quer trabalhar mais. Aí, então, assim, mas Que é o seu chefe. mas o filho dele, quando eu conheci o filho dele, ele nem sonhava em ser chefe daquilo ali, porque ele era molequinho. Sim. Então, assim, aí o pessoal fala, mas você consegue ver ele como chefe? Eu falei, eu não tenho que conseguir nada. Ele está lá e eu respeito o posicionamento Sim. dele. Se o meu chefe, que é o pai dele, está passando o bastão, não cabe a mim questionar. Exatamente. Cabe a mim só Respeitar. respeitar a decisão. ele e fazer a minha parte. Eu estou lá para fazer a minha parte, não estou lá para questionar nada. Uhum, Né? legal. Mas é bem legal, assim, porque às vezes a gente está parado lá, ele vem assim, Rose, vem ver isso aqui. Eu olho para ele e falo, tá, mas... Não, eu só queria te mostrar, pode voltar a trabalhar. Tá bom, agora eu volto. Ai, Então, que é legal. assim, a gente é bem parceiro, assim, eu sou muito grata a ele. Ai. Isso É eu bom, é tenho- importante ter esse vínculo, esse laço, é legal. E eu tenho uma gratidão enorme por ele, assim, porque ele fez na minha vida, assim, o papel do pai que eu não tive. Sério. Todas as vezes que eu precisei de puxão de orelha nesses 16 anos, foi ele que puxou. Todas as vezes que eu precisei, que eu conquistei o meu apartamento, ele foi lá e me ajudou, visitou, olhou, aconselhou. Então, assim, o pai que eu não tive, ele fez esse papel. Então, eu sou Nossa, muito grata, cara. Todas as pessoas que eu converso, assim, que durante a vida teve a falta do pai ou da mãe, sempre tem uma história que Deus dá um pai substituto para essa Ufa, pessoa. Gente, graças eu a acho Deus. isso muito incrível. Eu tive pai e mãe substituto na igreja, né? Que pessoas que Deus levantou para ser pais mesmo e mães. E todas as pessoas que eu converso que teve essa falta, fala, não, eu não tive pai, mas fulano me ajudou, fulano supriu essa necessidade. Gente, Deus é muito E é lindo. bom, né?
É bom, que nem Sim. outro dia eu estava lá sentada, a esposa dele chegou. Ô, Rose, você fez tal coisa para mim? Eu olhei para a cara dela. Eu vou te puxar a orelha, viu? Eu falei, puxa mesmo, porque quem ama exorta. Ela olhou pra minha que cara, legal. começou a rir, Ai, me deu um beijo e foi embora. Aham. Então, é assim, assim, o amor paterno que eu não tive aqui fora, eu tenho lá dentro. E até hoje, assim, né? E Deus vai suprindo, né? Não É muito adianta. Ele gostoso, supre assim. com o amor paterno dele. Mas ele sabe, né, que a gente é carnal, a gente Sabe, a precisa necessidade ter. que a gente Sim. tem. Aí, às vezes, eu tô lá, assim, eu falo, eu queria fazer tal coisa. Ele fala assim pra mim, fecha a porta. Eu falo, pronto, lá vem ele, Jesus. Aí ele, esquece que eu sou seu chefe, vem cá. Aí ele passa aquela cartilha, né? Dá até gosto de ver. Você fala, nossa, pai, é tudo isso aí? Aí ele fala assim, você entendeu? Eu falo, entendi. Então, vai para tua casa e pensa. Se você não mudou de ideia, você volta aqui e a gente conversa. Então, é que assim. legal. Então, é muito bom assim, essa parceria. Porque a gente consegue trabalhar num lugar bom, num ambiente gostoso. Porque, vamos ser sinceros, né? Trabalhar em lugar chato, onde você não se sente bem, acho que Trabalhar por necessidade, acho que a né? pior coisa do mundo é você trabalhar por necessidade. E eu aprendi a Apesar trabalhar. de ser importante, né? Ser sobrevivência hoje em dia, quem não trabalha, né? Mas é complicado trabalhar com quem não gosta. Mas assim, hoje eu trabalho onde eu gosto, eu trabalho fazendo o que eu gosto, que é a área de venda mesmo. Só que assim, tem dia que todo mundo surta, né? Nítido, né? Todo mundo. Tem dia que tem dia que você fala, não, hoje não. Não. Não fala comigo hoje, por favor. Hoje não quero, né? Mas assim, a gente já aprendeu a respeitar o limite de um, o jeito que um quer, o outro. E assim vai. Vamos levando. E aí nós estamos rumo a 17 anos já. Ai, que legal. Eu falei pra ele, eu falei, olha, eu vou aposentar aqui, viu? Você não vai me mandar embora mais, não. Ele olha pra mim, não sei quem falou que eu vou te mandar embora. Eu falei, Não. ufa. Na antiga empresa que eu trabalhava, meu chefe, a gente tinha essa parceria também. Era uma empresa pequena, familiar e tal. E a gente zoava que ele era meu chefe, meu pai. Porque ele era um negrão de 2 metros. A gente falava, não, esse cara é o meu pai, gente, não sei o quê. E aí eu falava assim, se você me mandar embora, eu vou chegar aqui no outro dia como se nada tivesse acontecido. Falei, nem perde seu tempo de me mandar embora. Tipo assim, oi, o que aconteceu? Você me mandou embora? Não, mandou não. Não me lembro disso. Não, foi a amnésia que eu tive. Ele nem tenta mais. E deixa eu perguntar, você já trabalhou em algum outro lugar antes? Ixi, menina, eu já trabalhei em tanta coisa. Conta, Eu, desde gente. os 15 anos, eu me viro nos 30, né? Porque, Sério? tipo assim, eu nunca gostei de depender do meu pai, né? E meu pai, ele tinha uma visão que, assim, mulher não trabalha, mulher não faz nada. Mulher nasceu para estudar e ser dona de casa. E eu odiava essa parte. Aí, com 15 anos, eu comecei a trabalhar em floricultura. De floricultura, eu fui trabalhar em lojinha. De lojinha de roupa, eu fui trabalhar em loja de móveis. Em loja de móveis, eu trabalhei na Danone. Sério? Aí, eu fiz de tudo. Tudo que você imaginar. Eu trabalhei na C&A. 3 anos da minha vida, eu trabalhei naquele lugar abençoado. Não gostava, né? Glória a do jeito. Deus, Pai. Prova. Pensa no Sério? serviço prova. Aquilo era a prova de Deus, aquele lugar. Nossa. Assim, imagina assim, um serviço escravo. É você trabalhar na C&A. É serviço escravo. E assim, eu fiz um pouco de tudo. Eu nunca fui chata para trabalhar. Porque eu sempre trabalhei porque eu precisava me manter. Porque como eu não gostava de pedir nada pro meu pai, aqueles meninos... Entra ou trabalhar por necessidade. Entra trabalhar por necessidade. Aí depois, quando você fica adulta, aí você entende que, né, pode ter algum benefício, algum prazer em trabalhar. Sim. E hoje eu achei, mas assim, eu trabalhei Demorou. muita coisa. Nossa, eu trabalhei na C&A 3 anos, aí eu trabalhei na Danone, fiquei lá 1 ano na Danone, com aquele cheiro lá que todo mundo passa ali na pista, né? Ai, que cheiro gostoso. Vai lá para dentro para você ver. Sério? É Enjoa. terrível. Trabalhei numa fabriquinha de ovo de Páscoa. Cara, eu já fiz de tudo. Que legal. Eu já fiz um pouquinho de tudo, sim. E isso só foi amadurecendo, me fazendo crescer. E nisso que você falou de nunca foi chata para trabalhar, ontem eu acho que estava no McDonald's com o Matheus, e aí tava uma plaquinha lá, né? Contrata.
Aí ele falou assim, vamos divulgar, não sei o que. Eu falei, filho, o jovem de hoje em dia não trabalha mais no McDonald's. Não Eles trabalha. não trabalham mais. Eles não querem, mesmo porque não é trabalhar que eles querem, é outro nível. Eles querem ganhar dinheiro. Trabalhar ninguém quer, não. Não trabalha mais. Aí ele falou assim, verdade, né? Porque antes, nossa, não tava precisando contratar, não, então vamos, não sei o quê. É isso Mas mesmo. os de hoje em dia vai 3 meses, depois já sai, porque quer não mais, não. aguenta. É. A Minha geração, gente. A moça que Minha trabalha comigo, a irmã dela... eu vou sair de casa, vou trabalhar. Trabalhou um dia no McDonald's, não aguentou. Voltou para casa da mãe. Eu falei, vai, porque filha. Porque McDonald's é pauleira, né? E é assim, hoje em dia, o pessoal está acomodado a não trabalhar, né? Esse é o grande problema. O pessoal não quer ter compromisso, não quer acordar cedo, não quer... E para você chegar num patamar de ter uma tranquilidade no teu trabalho, de ser reconhecida, de ter confiança pelo teu chefe, você tem que fazer por merecer. Tem. Só e que vai é uma tempo de casa, hein? caminhada. Vai tempo de casa. Eu lembro que quando eu fui fazer minha entrevista, meu chefe falou assim, você mora na Boa Vista, né? E aqui é Jardim Santana, que é do lado do fórum ali, cidade judiciária. Aí ele falou assim, quantas vezes por semana você vai chegar atrasado porque você mora na Vila Boa Vista? Eu olhei para ele assim, eu falei, olha, eu posso te surpreender, mas vai ser muito poucas vezes. E até hoje ele fala que todas as vezes que eu cheguei atrasada, ou foi por greve, ou foi porque o ônibus quebrou. Por mim mesmo, eu assumi 4 vezes. Eu falei para ele, 4 vezes. Em 16 anos. Em 16 anos, 4 vezes. Eu perdi hora mesmo, só. O resto foi ônibus e tal. E ele fala para mim, se todo mundo tivesse esse comprometimento, falei, então, né? Pior que as pessoas hoje em dia... E cada vez vai ficar pior, viu? Não, e agora o pessoal ganhando dinheiro com a internet, minha filha. Trabalhava no McDonald's pra quê? Só você viralizando no TikTok. Eu tô tentando, até hoje não deu certo. O pessoal já faz dancinha pensando no TikTok. Falei, bum, uma hora cola, né? Instagram, você ganha uns 1000 seguidores, pronto, não precisa trabalhar mais. Tá com a vida mas feita. vamos ser sinceros, né? Eu queria. Não vou negar, eu queria a grana que isso traz, gente. Só a grana. Eu queria viralizar no TikTok, mas... Não, eu queria só a grana que traz, mas o resto é muito chato. Você fica muito exposto. Isso é verdade. Tipo, você fica exposto. É igual carne em açougue, né? Você olha lá e fala que ela é bonitinha. É verdade. Não é minha praia isso, cara. Eu que não gosto do povo enchendo muito minha paciência. Por que isso? Por causa daquilo? Então, eu não daria pra mim esse negócio de famosinha de TikTok, não. Eu fico pensando também por esse outro lado. Ainda mais a gente que é cristão, né? Já Faz pensou? qualquer coisa. Nossa, mas não era crente. Não. E o pior que hoje, você viu, né? Nem vamos comentar. O que mais tem TikTok é cristão fazendo dancinha. Fazendo besteira. Aí você fala assim que escolinha dominical que ela foi. Que ela perdeu uma parte. Que não é legal isso aí, né? E o pior que tá bem assim mesmo. Mas vou deixar as irmãs fazer, que cada uma faz o que gosta, né? Isso aí. Bom, aqui no meu roteiro está pra gente falar da sua infância e da sua adolescência, se você se sentir à vontade. Olha, a minha infância foi uma infância de privações, né? Porque meu pai nunca teve muitas condições. A gente somos em 3 irmãos. Tem meu irmão que é mais velho, que hoje ele mora em Santa Catarina. Tem a minha irmã do meio e eu sou a caçula. E assim, a gente sempre passou muita dificuldade, né? E meu pai trabalhou na Bosch, né? Se aposentou lá, mas ele caiu na besteira de ajudar um tio nosso, numa época lá de financiar uma casa para um tio nosso. Nossa. E esse meu tio, adivinha que beleza, né? Deu no pé. E aí a dívida ficou para ele, e a casa não ficou para ele. Então, assim, a gente passou muita dificuldade. Mas eu acho assim que essa parte da gente passar a dificuldade, eu acho que isso só fortalece a gente. Porque hoje em dia a gente tem certeza do que a gente quer, do que a gente não quer, do que a gente se limita, do que a gente gosta. Então, assim, eu não reclamo. Foi difícil? Foi. Mas foi uma infância também cheia de amor, cheia de... Que hoje em dia você não vê as crianças tendo, né? Outro dia, por exemplo, estava conversando com o vizinho, que ele estava sentado lá na porta de casa, a gente estava comentando que não se vê mais criança sentada na porta de casa. Não. E na minha época de infância, a gente ficava até 10, 10 e meia, brincando de mamãe da rua, esconde-esconde, as mães sentadas nos muros, e as crianças correndo igual uns loucos, né? E hoje você não vê isso, porque as crianças de hoje em dia não sabem ter infância.
Ou estão enfiados em celular, ou estão em frente de uma televisão, no videogame. E, tipo assim, o mundo está passando tão depressa que quando você fala assim, vamos ali pular uma corda, vamos ali pular uma amarelinha, as crianças não sabem nem o que é. Sim. Né? Uma vez eu fiz lá uma amarelinha, por causa do Emanuel, para ensinar ele por causa dos números. A minha sobrinha de 28 anos olhou para minha cara e falou, tia, que é isso? Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu vou me matar se você falar para mim que você não sabe o que é isso. Ela falou, o que é isso aí? Louco, mas 28 falei, filha, anos. É amarelinha, gata. Vai dizer que você nunca... Como que faz? Aí eu tive que ensinar o Emanuel, né? Que estava com 6 anos na época, e ensinar aquela cavaloca lá, de 28, a pular amarelinha. Olha que palhaçada. Até eu sei da amarelinha, Não, que mundo que ela tava. Mas é essa juventude aí, ó. É televisão, celular, quarto... Os pais não sabem o que faz, fica lá enfiado no quarto, no mundo deles ali, se perdendo. Gasta horas. Horas naquilo ali. Eu falo por mim mesma. Às vezes eu pego aqui meu Instagram e aí tem aquele insight lá de tempo gasto, né? Cara, é 3 horas por dia. Não, agora vamos falar uma coisa séria. Gente. O que mais te prende do que série? Você já contou quanto tempo você fica em frente de uma série? Sério. Gente, eu já terminei uma série em um dia. Imagina, isso, uma série de 8 episódios, 50 minutos cada um. Então, aí você acha bonito isso, né? Não façam isso, gente. Não foi eu, não. Quem que falou isso, gente? Não façam, tá? Isso é feio. Quem que falou isso aqui? Vão ocupar o tempo com coisa útil. Isso não traz nada de bom pra vida de vocês, viu? Não traz. E aí, assim, aí eu falei pra ela, Melaine, que vergonha, ser uma cavala desse tamanho, falar pra mim que não sabe amarelinha. pular amarelinha. Aí, né, adorou a brincadeira, porque não sabia como que era. Aí, no final, eu sentei e ela ficou ensinando a Emanuel, que aí ela pegou o jeito. Eu falei, agora eu vou descansar. Vai lá, assume aí, até você ficar craque nisso aí. Nossa. E, assim, agora a minha adolescência, eu passei a maior parte do tempo trabalhando. Aí comecei a sair muito cedo, né? Porque comecei a sair muito cedo para fazer noitada, balada. E, tipo assim, eu me perdi feio nesse tempo, porque quando eu olhei, eu não tinha feito nada de bom, não tinha produzido nada de bom. E eu falei, nossa, quanto tempo que eu perdi nessa infância minha. Mas, né, Faz tudo parte. aprendizado, né? É o que eu falei. Te transformou em quem você é hoje. A gente é o que é por causa das cabeçada que dá. Se não dá, você também não cresce, né? Eu vivo falando isso pra minha mãe. Eu falo, mãe, crescer dói, né? Dói. Eu podia ter um método que não dói, mas dói. Não tem esse método. E aí foi assim, né? Aí eu passei a minha infância, a minha juventude, minha adolescência, mais focada em trabalhar, porque eu não queria depender do meu pai para nada. E eu fui nesse pé de vamos trabalhar, vamos conquistar. E fui fazendo Você acha que um pouco desse de trabalhar foi para fugir um pouco de uma realidade que talvez você não gostaria de estar vivendo? Ah, sim. É porque, assim, eu tive uma infância muito turbulenta com meu pai, né? Meu pai, ele é uma pessoa totalmente difícil, né? E totalmente, assim, fechada. Ele era aquele homem, assim, que filho não trabalha, filho tem que estudar. E para que a gente... Né, ele não tinha nem noção para quê, mas achava que tinha que estudar, porque nem ele tinha estudado, que não sabia nem falar, nem ler, nem escrever, mas achava que os outros tinham que fazer. E assim, e devido assim, o jeito que ele era com a minha mãe, o jeito que ele tratava a minha mãe, que ele era uma pessoa muito respeitosa com a minha mãe, a gente veio crescendo num conflito muito grande. Então, é assim, como a gente que é filho, né? De uma certa forma, não pode se envolver naquilo ali, você foge daquilo ali. Aí eu falava assim, bom, o que eu tenho para fazer? Eu ficava uma filha bonitinha, segunda a sexta. Aí, quando meu pai chegava em casa, aí eu já vazava para casa de amiga. Aí eu só voltava segunda-feira, quando ele voltava a rotina dele na bote de novo. E depois comecei a estudar à noite, então, assim, a gente quase não se via. E é isso mesmo, a gente entra nessa via sem rumo justamente para fugir de nós mesmos. Sim. Né? O E pessoal adianta fala que alguma não, coisa? mas é. Hã? E adianta alguma coisa? Não. Não adianta. Aí você sai e bebe. Aí no outro dia você tem o problema e a ressaca. É. Né? Tem dois, além de um, você tem o outro. Né? E é sempre assim. Enquanto você não parar, não buscar um centro, não buscar realmente, né, esse amor que a gente encontra em Jesus, essa transformação de vida, você pode ir para a balada, você pode ir para onde você quiser, que você vai chegar, você vai estar vazio do mesmo jeito.
Eu cheguei várias vezes, Nath, na minha casa à noite, depois de uma noite inteira de balada, tomei cartelas de comprimido para me matar. Porque era tão vazio aquilo ali, tipo, eu fazia automático. Sim. É bem isso que você falou, era uma fuga. Eu tinha aquilo ali para fugir da minha casa. Sim. Aí, a hora que eu deitava ali na cama, eu falava... Tipo, não dava certo, porque porque... não tem pra onde fugir. Aí, no outro dia, eu chegava lá e tomava cartelas e cartelas de comprimido para se matar. Aí, Deus é tão misericordioso que ele não deixa, né? Não. Aí, você passa dormindo 24 horas, né? Aí, você Nossa, acorda... glória a Deus, oh, livramento. Deus, onde eu tô? Aí, você fala, ih, não deu certo de novo. Glória a Deus. E aí, Deus. sacode a poeira e vamos de novo. E... Nossa, eu ia fazer uma pergunta agora, eu esqueci. Deixa eu ver se tá anotado aqui. Oi. Ah, lembrei. Oi. Quando que foi que você encontrou Jesus, que você decidiu mudar essa vida que você levava? Olha, Quantos anos Nath, você tinha? na verdade, é assim, eu tive um casamento com 20 anos, né? Por causa dessa fuga toda que eu procurava, eu conheci um moço e eu casei com 20 anos. A gente namorou 1 ano. Quando a gente fez 1 ano de namoro, eu casei. E aí a gente ficou 3 anos casado e era assim, tipo... Sabe o conto de fadas? Sei. Que a gente acredita, que é tão bonitinho, né? Sim. Ele vira sapo, tá, gente? Presta atenção nisso, presta atenção. Aí, o que acontecia? Ele mandava recado, deixava flores. Aí, um belo dia, depois de 3 anos, uma moça me liga e me conta que está esperando o filho dele. Aí, tipo assim, caiu meu mundo. Deus. Falei, oi? Como assim? Né? Se ele está na minha casa. E aí, a gente procurando saber, né? Porque aí a gente vira X9, né? Vai atrás para saber. E aí eu fui descobrir que a menina sabia que ele era casado, a menina ajudava ele a mentir, inclusive para a família dela também. E desses 3 anos que eu fiquei casada, ele namorava 1 ano e meio. Olha que lindo. Romântico. Meu né? Deus. E a menina sabia disso. Desculpa, eu não aguento o seu senso de humor. Você quer que eu vou me matar? Essa fase já passou, não me mato mais. Muito bom. Aí, assim, ele namorou com ela 1 ano e meio. Aí, o dia que eu descobri, eu falei, mãe, segura esse cidadão em casa, não deixa ele sair daí, não. Ela falou, por quê? Eu falei, aconteceu um negócio aqui, eu estou indo para casa. Pedi, né, licença para o meu chefe, que eu trabalhava num outro lugar, não nesse. E aí, fui eu lá conversar com o cidadão olha para mim e fala assim, mas eu não sei se o filho é meu, porque ela sai com todo mundo. Eu falei, pelo amor de Deus, já que fosse fazer alguma coisa, me traz com coisa melhor. Vai me trair com uma tranqueira dessa. Aí ele falou, não, eu quero ficar. Eu falei, olha, meu filho, faz o seguinte, cata essas coisinhas, vai embora da minha casa. E assim, acabei 3 anos de casamento. Tipo, única briga que a gente teve, acabou o casamento. Bem assim que funcionou. E aí, depois disso, a menina começou a fazer terrorismo comigo. Ela ligava 3 horas da manhã. Ela ligava 2, porque chegou o berço, porque chegou o enxoval. Eu falei, mas o que essa menina quer? Ela já não está com o cara lá? O que ela quer me encher a paciência aqui em casa? E eu olhava as binas lá. Aí, um belo dia, ela me pegou atravessada naquela noite que você não dorme. Porque chegou o berço, chegou não sei o quê, chegou não sei o quê. Eu falei, filha, deixa eu te falar uma coisa, eu não quero ser sua amiga. Pra que você está me ligando para me contar que chegou o berço, chegou o enxoval, se a gente não é amiga? Liga para tua mãe, liga para tua irmã, faz qualquer coisa. É porque você tem que saber. Eu falei, eu sou o pai da criança, por acaso? Aí ela pegou e desligou o telefone. Aí eu, surtada, liguei pro moço, falei, olha, vou te dar 5 minutos para você estar na porta da minha casa, porque se você não chegar aqui na porta da minha casa em 5 minutos, eu vou abaixar no seu serviço. Aí, o que está acontecendo? Eu falei, eu preciso te mostrar um negócio. Aí, ele chegou lá na porta, o que está acontecendo? Aí, eu levei ele lá na Bina. Eu falei, olha isso aqui. Não pode ser. Eu falei, não, então a Bina está ficando louca, né? Está registrando o número à toa. E aí, ele viu. Eu falei, olha, só vou te pedir uma coisa. Eu vou pedir para você sumir com essa menina da minha frente. Porque, assim, ela já não queria você? Você já não está com ela? Para que ficar me ligando? Não há motivo. Gente, só que isso também... Mas tem coisa que vem para tirar mesmo, né? Só que isso também, né, me causou uma depressão louca. Porque exatamente quando ela engravidou, foi quando eu estava fazendo o tratamento para engravidar.
E aí, imagina, eu fazendo tratamento para engravidar e a bonita, eu tô grávida. Aí você fala, oi? E você queria muito engravidar, né? Deu ruim, né? Aí eu entrei em depressão. Uhum. A minha mãe já era da igreja. E aí eu comecei na igreja com a minha mãe. Só que eu fui para uma denominação que eu fui lá brincar de igreja. Eu até falo para Deus, falo, pai, eu queria ter te conhecido naquela época lá, que eu tinha evitado tanto transtorno na minha vida. Mas naquela época eu fui mais, não porque eu queria ele. Era um protocolo. Eu fui para resolver um problema. Sabe esse povo que entra na igreja para resolver problema? Sim. Pois é, essa fui eu. Aí eu fiquei lá na igreja, protocolo, bonitinha, dos meus 24 aos meus 30 anos. Fiquei 6 anos lá, esquentando banco. Nossa. Entrava vazia, saía vazia. Entrava vazia, saía vazia. Aí tinha dia que fazia aquele relatório para Deus. Eu quero isso, eu quero isso. Mas o que você quer fazer? E hoje em dia, quantas pessoas também não vivem essa realidade, né? E às vezes a gente pergunta, nossa, mas né, tanto tempo e Deus ainda não fez nada com a pessoa, mas assim, será que a pessoa quer? Então, mas aí que tá, né? O oculto só Deus sabe, né? Às vezes você vê lá a pessoa no culto de domingo, no culto de quarta, não sei o quê, e aí você vai ver, a pessoa é tão vazia por dentro que ela tá ali só fazendo um protocolo. Tipo, para a sociedade. Ah, eu arrumei o clubinho da tarde. Sim. Não tem o povo que se reúne em clubinho? Tem os crentes que clã. vai lá. É o clube. O clã dos crentes. É, clube do crente, onde eu vou pro culto, entendeu? Vai lá, põe aquela. Mas ela não tem o coração disposto a mudar. E eu falo isso de propriedade mesmo, porque eu passei por isso. Eu ia lá, fazia todo o protocolo, minha mãe sorria de ponta a ponta, aí minha filha tal. E eu mas falei, aquilo não me preenchia. Nada. E aí eu falava de perdão, porque né, você tem que liberar perdão, porque eu tinha muita mágoa do meu pai, por tudo que ele fazia, com a minha mãe, de todo o protocolo. E eu tenho que pedir perdão. E falar, perdão? Aí eu ia lá, pedia perdão para ele, mas sabe quando você... Protocolo. Aí passava, no outro dia, você estava no meu com processo. ódio. Eu falava, ô, Jesus. Eu sei. Aí, tá bom. Aí, eu fiquei lá. Aí, falei, bom, agora, né, chegou. Aí, voltei pro mundo. Ladeira abaixo. Pensa numa menina ladeira abaixo. Aquela frase que você falou. Ladeira abaixo. Sabe, ladeira abaixo? Lá era eu. Aí, fui que fui. Aí, foi aonde eu tive acesso às drogas, foi aonde eu tive acesso às bebidas. Aí, pronto. Aí, tipo... Aí, eu entendi aquela passagem que fala que a casa estando vazia, o diabo volta e traz mais 7, sabe? Nossa. Aí eu entendi bem essa parte da Bíblia. Misericórdia. Porque eu fiquei, assim, derrotada. Tipo, eu tinha depressão, eu tinha vontade de me matar, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha tudo que você imagina. E você não tinha o Emanuel ainda? Não, não tinha Emanuel. E aí eu tinha tudo. Imagina uma menina que tinha tudo. Uma vez eu saí para andar de carro, aí eu me perdi. Aí o cara viu que eu não conseguia sair de onde eu estava, o cara começou a zoar comigo. Ah, não, tem que sair do lado de lá. E eu ia por lá. O cara de lá, não, você tem que sair do lado de cá. Ah, você tem que sair do lado de cá. E eu não conseguia sair. De repente, eu vi uma rampa. Gente, não faz isso, tá? Isso daí é só um testemunho, não pode fazer isso. Eu vi uma rampa que saía no meio da Dom Pedro. Eu embiquei o carro na rampa, na grama, e desci do condomínio que o cara estava me fazendo de boba. Nossa. A hora que eu cheguei na Dom Pedro, eu parei o carro no acostamento, mas eu chorava, porque aquilo me dava um desespero até eu me acalmar para conseguir catar o carro e chegar em casa. Eu tinha a sensação que quando eu ia passar no meio dos carros, o carro ia me amassar. Eu não sei nem porque eu dirigia. Eu era um perigo. Não que eu não seja, tá, gente? Eu não dirigia. Mas é que, assim, eu era mais perigosa que hoje. Aí, olha, era difícil. E eu falava assim, gente, que síndrome. E você vai ficando cada vez pior. Porque aí vem aquela fase engraçada, assim, né? Do acusador. Porque aí o diabo, ele vem na tua mente, né? Ah, mas você não aprendeu isso lá? Sim. Aí você chegava porque, na assim, tua casa. você está indo para cumprir um protocolo. Mas a palavra do Senhor, ela não volta sozinha. Então, se você tá ouvindo, isso, tá lá, mas você só não tá praticando por opção. Mas se você sabe, você sabe. Então, e aí, a hora que você tá lá dentro, você não quer do ouvido, né? É. Mas a hora que você sai aqui, o diabo te acusa. É. Aí ele fala assim, mas foi isso que você aprendeu lá? Foi isso que Jesus assim te ensinou mesmo. Lá? Aí é aonde aí as minhas tentativas de
de tomar remédio e se matar aumentava. Aí eu tomava remédio com bebida e tentava me matar e nada acontecia. Falei, ixi, né, não vai. Por aqui não vai. E aí eu falei, bom, já que você já chegou no fundo do poço e descobriu que o fundo do poço tem porão... essa que você queria. Essa que ela estava esperando, gente. Gente, eu adorei essa frase. Ela descobriu que o fundo do poço ainda tinha porão, gente. Teve um dia, gente, que antes da gente estar aqui, eu não conhecia muito bem a Roselânia. Pra quem não sabe, a gente congrega também na mesma igreja, na Rio de Justiça. E a gente não se conhecia muito bem, né? Assim não. E aí armaram um plano pra gente se conhecer. Pra e gente... ela soltou essa, aqui no fundo do poço tem porão. Falei, gente, melhor. Quando você acha que tá ruim, gente, você descobre que tem um pouquinho pra descer, entendeu? Nada é tão ruim que não possa piorar. Ai, mas olha, gente, vamos lá, tudo tem um porquê. Quando você tá lá no fundo, você tem que olhar pra cima, tá? E lá em cima tá o socorro. Por isso que a gente desce, viu? Pra se quebrantar. Amém. Aí foi isso. Aí eu falei, pai, agora eu preciso arrumar um jeito de sair disso aqui, porque virou vicioso. Eu saio, bebo, uso droga, chego em casa, tento me matar, já virou ciclo vicioso. Meu Deus. E eu não consigo nem me matar, nem para me matar eu presto direito. Então, tipo assim, coragem de cortar um pulso eu não tinha, de pular embaixo de um carro eu não tinha. É porque eu não sei se é isso, né? Mas eu penso assim, que não era vontade mesmo de se matar, mas era a fuga. Era a bendita da fuga da gente falar deu. Sim. Só que a gente é tão, né, cabeção, que eu falo, né, que a gente demora para correr para Cristo, né? A gente fica lá relutando, achando que a gente vai conseguir. E não dá, gente. Volta para Jesus correndo, que ele é a única solução. Isso é verdade. Amém. Aí foi isso, aí o diabo vinha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Outro dia. Aí eu chorava, tinha dia que eu dormia, Nath, com a cabeça no chão. Maquiada de salto, do jeito que eu chegava, porque eu sentava num desespero para chorar, e eu dormia sentada, chorando. Uma derrota. E aí foi onde eu resolvi que eu ia ser mãe. Tentar ser mãe, depois de tanta frustração de lá de trás. Falei, eu vou tentar ser mãe. E foi quando eu conheci o pai do Emanuel. E a gente começamos a namorar, ele foi morar comigo, porque essa época eu já tinha meu apartamento, já tinha uma vida estabilizada, né? E ele foi morar comigo. E aí depois eu falei, não, quero ser mãe. E eu não conseguia ser mãe, Nath. Não conseguia. Eu fiquei 2 anos fazendo tratamento para engravidar. Até um belo dia que uma professora minha da academia me ligou, falando para mim que estava grávida e queria tirar o neném. Aquilo lá, para mim, foi o fundo do poço que tinha o porão. Eu falei, não pode ser, Jesus. Não pode, isso é prova, não pode ser. Porque, assim, mesmo eu estando, assim, afastada, né, eu sempre fui muito fiel às minhas convicções. O que para mim é assim, o que é não. Eu sempre fui muito assim. Indiferente de eu ser cristão, não, porque hoje em dia o que eu vejo é que você ser honesto virou característica, né? É caráter, né? Virou característica. O pessoal fala assim, a Natália é bonitinha e é gente boa. Oi! Isso não é característica, você faz parte do caráter dela, né? E hoje o bom virou característica. Você ser uma pessoa honesta e boa é uma característica, não é seu caráter mais. Mas eu sempre fui assim, muito reta. Mesmo quando eu estava lá fora, eu sempre fui muito honesta com as minhas decisões e o que eu acreditava. E aí eu falei para ele, eu quero. Não, então tá. Aí, nesse dia, aconteceu esse episódio, eu fui pro banheiro dessa empresa que eu tô hoje, ó. E dobrei meu joelho e chorava, igual uma criança. Eu falava, pai, não pode ser. Eu aqui pedindo um filho e ela vai jogar na privada. Não pode. E chorava. Mas aquilo me atormentou. Aí chegou a noite, eu falei para minha mãe assim, eu não vou para casa, eu vou para a igreja. Aí ela falou assim, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu preciso ir para a igreja. Aí eu cheguei na igreja. Era um culto de quinta-feira de família. Era essa mesma igreja que você passou 6 anos. E aí, eles estavam fazendo o propósito de Ana. Nesse dia. E eles falaram de Ana e falaram de Zacarias. Que os dois tinham as mulheres estéreis. E aí, aquele dia, eu olhei para Deus e falei assim, pai, se o senhor ainda acha que tem alguma esperança em mim, porque eu acho que não tem mais, me deixa gerar um filho. Só me deixa ser mãe.
Eu faço a mesma coisa que elas fizeram. Eu coloco ele aqui no altar. Não me interessa o que vai acontecer, mas eu quero ter um filho. Uhum. E fui para casa. Chegou em casa, tal. O pai do Emanuel chegou, perguntou como tinha sido o culto. Eu falei para ele, mas Deus não vai me dar um filho, porque a gente é amasiado. Aí ele falou assim, então vamos casar. Ai, ser humano, né? Vai na emoção. Vamos casar. Ah, beleza, tem tudo mesmo, vamos casar. Tinha casa, apartamento, era só casar. Já morava junto. Era só um papel. Eu falei, tá, vamos casar. Aí marquei o casamento em setembro. Eu marquei o casamento. Em dezembro eu engravidei do Emanuel. Tipo assim, né? Desse jeito foi. Aí, dia 5 de dezembro, eu sei a data certinho, eu engravidei do Emanuel. Aí, casei e tal. E aí foi quando o Emanuel nasceu, né? Você engravidou em dezembro de 2015. Não, 2014. E o seu casamento era setembro de 2016? Não, o meu 2015. casamento foi maio de 2015. Ah. Eu casei grávida de 5 meses. Pra dar o que falar mesmo, amiga. Imagina, né? Até então, nunca quis casar. Aí vai casar grávida, né? Pra ajudar, vamos lá, né? Pra quê não dar comentário pro povo, né? Vamos ajudar o povo a comentar. Mas foi tudo um processo, entendeu? Uhum. Aí eu falei pra Deus, falei, pai, eu quero ser mãe, o Senhor me deixa ser mãe, eu quero ter esse prazer de gerar. Uhum. E aí graças a Deus, Deus me ouviu. Mas, né? Eu ganhei a surpresa, ganhei o bônus, que eu falo que o Emanuel é o meu bônus. É aquela caixinha de surpresa que tem o bônus, sabe? Uhum. Falar, você ganhou um bônus. Pois é. E aí, sim, eu descobri que era amor, eu descobri que era entrega, renúncia, porque ele foi me ensinando todo dia como que era. E aí é engraçado que o pessoal fala assim, quando você tem filho, você ensina teu filho. Não. Eu nunca ensinei o Emanuel. Pelo contrário, quem me ensina todo dia é o Emanuel. Ele tem o dom de me acalmar, ele tem o dom de me fazer entrar no eixo, tanto que o pastor hoje olha para mim e fala que ele é meu freio. Teu filho é teu freio. Amém, pai, por essa. E assim, foi um processo para mim também, que mesmo depois, quando ele nasceu, para quem não sabe, né, ele é uma criança síndrome de Down. E não foi diagnosticado que ele era Down, viu, gente? Eu descobri na hora do parto. E isso também me trouxe um monte de medo. Depressão, porque eu falava, nossa, pai, eu demorei tanto para ter um filho. Agora eu tô velha e tenho um filho especial que vai precisar de mim. Eu não vou poder cuidar dele, porque aí você vem, né, com aquela rajada do mundo, né? Sim. Que não fala, que não anda, que morre cedo, que morre do coração, que morre de não sei o quê. E você tá num mundo... Você fica esperando aquilo, né, que as pessoas falam. Porque você tá num campo desconhecido. Porque que nem... Eu nunca... a minha família inteira, eu nunca teve diagnóstico de nenhuma criança especial. O Emanuel veio abrir a porteira. Quantos mais vão ter, eu não sei. Mas ele abriu a porteira para isso. Então, assim, foi muito complicado para mim. E a parte mais complicada foi a aceitação. Por quê? Porque a gente tem que aceitar que o filho é especial. Não adianta querer jogar no teu colo que ele é especial, se eu não aceitei. Sim. Então, assim, aí veio o processo de aceitação dele ser especial. E eu imagino o que você sentiu de sempre querer ter tido e veio o Emanuel. Como que foi lidar com isso? Olha... Como que foi esse processo? Quando... Eu falo assim, que a enfermeira que entrou no quarto para me dar essa notícia, que não foi nem o médico, foi uma enfermeira, ela foi usada pelo Satanás mesmo, porque não tinha outra explicação. Ela entrou, pensa assim, sabe naquele pozinho mágico? Ela entrou, soltou a bomba e foi embora. Meu assim Deus! Foi. Eu estava lá, aí não conseguia, o meu leite não tinha descido ainda. E aí a moça falou assim, olha, a gente vai pedir para o pessoal lá do berçário descer para fazer todo o processo da amamentação e tal, né? Ensinar você como segura, posição, que o leite desce melhor. Mas a gente vai descer, vai levar ele para fazer o exame do pezinho e dar o complemento. Tá bom. Essa ser que vos fala não tinha notado que a criança era Down, né? Até então, porque se você vê o pai do Emanuel,
você vai ver que ele tem os traços todos do pai. E eu, como nunca tinha tido contato com uma criança Down, para mim, ele é perfeito. Não que ele não seja, ele continua sendo. Sim. Mas eu não conseguia identificar que ele era uma criança Down. Nisso, a enfermeira entrou e falou, mãe, cadê seu neném? Eu falei, foi tomar o suplemento e tal. Ah, é porque ele é Down, né? Imagina ela soltando essa. Aí eu olhei para a cara dela e falei, quê? Ela falou, ai, mãe, o médico passou aqui. Pensa. Nossa. Aí eu falei assim, não passou médico nenhum aqui. Tá bom, mãe. Vazou do quarto. Tipo assim, pega que é sua. Vai que é sua, Tafarel. Do céu. Jogou lá e foi embora. E eu fiquei lá, sentada na cama, tentando Pensando milhões processar de aquilo coisas. lá. Falei, não, mas como assim eu tenho um filho Down? Se todos os meus exames... Aí eu entrei em desespero. Aí eu liguei para minha mãe, falei, mãe, tô falando com meu filho é Down, Ela falou assim, eu tô indo para a igreja e vou conversar com o pastor e depois eu vou aí. E aí eu fiquei naquele desespero. Bom, saí de lá com uma criança especial no colo, sem saber como que era o processo. Saí de lá sem uma gota de leite por causa do susto que eu levei. Secou o leite na hora. Não consegui amamentar meu filho, mas nem de jeito nenhum. E a gravidez foi uma gravidez tranquila? Nossa, a minha os exames gravidez, todos normais? Nath, olha, eu desejo a todas as mulheres desse mundo que tenham a gravidez como eu tive. Sério? Eu não enjoei. Eu fui trabalhar até as 2h à noite, isso foi numa sexta-feira. Eu fui trabalhar até sexta-feira. 2 horas eu saí para ir no médico. Levantei porque eu dormi no sofá, minha bolsa estourou e fui ter o Emanuel. Eu não senti uma dor, eu não tive um enjoo, eu não tive um problema de pressão. Eu engordei só 7 quilos. Ainda o médico falava assim, vamos ver se tem neném aí dentro, se só tem neném ou se só tem água. Ai, Aí eu meu falei Deus, assim, que por quê, horror. doutor? Ele falou assim, porque vocês têm que ter 3, 4 litros de água, o resto tem que ser o neném. E o Emanuel nasceu mesmo com 3,68 kg, 46 centímetros, era um tiquinho assim, ó. E o resto era só água. Tanto que eu saí de lá quase com o meu corpo normal, tipo... E eu tive uma gravidez muito tranquila. Eu não tive dor, eu não tive enjoo, eu não tive problema de pressão. E eu trabalho na empresa, ele tem um lance de escada. Eu subi e desci a escada, e meu chefe falou assim, será que a gente vai ter que descer você para ficar lá na sala de baixo? Eu falei, imagina, enquanto eu puder, eu vou ficar aqui. E eu subi, desci a escada, tomei ônibus, andei de ônibus, tudo normal. Eu não tinha carro. Fazia tudo normal, limpava a casa, fazia tudo. E nunca tive nada. E os exames também? E os exames não saiu. Hoje, graças a Deus, eu sei por quê, né? Porque o Emanuel, ele tem o esqueleto de criança normal. Porque quando a criança é Down, ela tem espaçamento assim de face, né? Tem um espaçamento comum de face. E ela tem um espaçamento de nuca. Que o nosso tem 4, assim. Mas o deles são grandes. Tanto que, se você vê, a criança com Down tem um pescoção. É mais largo o pescoço dela. E o Emanuel não. Ele tem esqueleto de criança comum. Criança normal. Então, quando fez a ultrassom, não saiu. Quando fez, as medidas estavam perfeitas, é perfeito. Nossa, que interessante. E eu descobri isso quando ele entrou na escola, porque eles pediram, né, todo o exame para ele poder brincar no pula-pula, para ele poder brincar de bolinha, passear com a escola. E a escola me pediu, eu fui fazer o raio-x do esqueletinho, do bichinho lá. E ele tem um esqueletinho normalzinho, não tem espaçamento de nada, assim. Então, e eu falo assim que ele é uma criança abençoada, porque tipo, ele não fica doente, ele não é um menino de birra, não é um menino chato, de ser mimado. Eu até te perguntei, né, que não sei o que a gente tava conversando, você falou, nossa, pior que ele é bonzinho mesmo, Ele né? é bonzinho mesmo, eu falo. É porque assim, né, parece coisa de mãe, né? Falar, o meu filho é bonzinho. Não, ele é bonzinho mesmo, tipo, ele não dá trabalho. Você vê lá no culto, ele senta, glorifica, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua habilidade dura para sempre. Agora ele está nessa. Aprendeu com o pastor, agora ele vai. Então, assim, ele não dá trabalho. Só que, assim, hoje eu tive que aprender a lidar com as limitações dele, né? E um processo que foi muito engraçado, assim, que eu vou te contar como testemunho mesmo, que eu vivia questionando Deus, né? Por que que ele é assim? Por que que ele é assim? Aí eu lembro que logo que eu fui para lá, né, que eu comecei a congregar com vocês,
teve um culto que o pastor estava pregando sobre perdão. Uhum. E aí eu comecei a orar, eu falei, pai, eu já pedi perdão em relação ao meu pai, né, que foi um processo dolorido. Eu já pedi perdão até pro meu ex-marido, que me traiu, né? Eu pedi perdão para ele. Aí ele falou, você está me pedindo perdão? Fui eu que te traí? Eu falei, não, foi você, mas tudo bem, eu vou fazer meu papel, porque nem peso sobre a minha vida em relação a isso eu quero ter. Então, e aí foi esse pé, assim. E eu lá orando, eu falava, pai, eu preciso do teu perdão, preciso do teu perdão. E aí eu falei, pai, então só me resta uma pessoa para eu perdoar. Eu mesma. Eu preciso me perdoar, porque enquanto eu não me perdoar, eu não vou conseguir fluir. E aí eu falei, Deus, eu queria te pedir perdão também de tanto te questionar em relação ao Manuel. Nath, foi um negócio tão doido, cara. Eu vou falar, eu vou chorar, porque foi muito bom. Eu ouvi Deus falar para mim assim, ó, nitidamente. Por que você está me questionando dele ser especial? Se todos os meus filhos são especiais aos meus olhos. Para mim, ele não tem nada. Você vê. Para mim, ele é perfeito. Nossa, aquilo lá para mim veio assim, ó, como um refrigério. Foi algo tão mágico viver aquilo, ouvir Deus. Acho que foi a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, que eu posso falar que vai marcar minha vida para sempre, foi essa. Porque eu pude ouvir Deus falar assim, você está me questionando do quê? Fui eu que fiz, é meu. Ele é especial, sim, mas é para os meus olhos, não. E aí eu senti, assim, sabe, aquele abraço, assim, aquele cuidado de Deus. Sim. Eu falei, pai, a partir de hoje, eu nunca vou questionar o que o Senhor tem na vida do meu filho. E aí eu comecei, sabe que acredita, assim, foi tão forte que eu comecei a ver o Emanuel com outros olhos. Sério? Hoje eu não consigo, quando eu tenho que falar assim, meu filho é especial, eu não consigo falar que ele é especial, porque ele é especial, é meu filho. Indiferente se ele é ou tem as limitações dele, ele vai ser especial para toda a vida, entendeu? Ele então, foi uma experiência mágica, assim, que foi a primeira Ele não é experiência. especial porque ele tem o Down, ele Exatamente. é especial porque ele é o seu filho. Ele é especial pela criança que ele é, isso é a verdade. E o dia que Deus fez isso para acalmar meu coração, eu falei, pai, obrigado. Nossa, hoje eu tive a prova que o Senhor realmente me ama e cuida de cada detalhe. Sim. Aí foi onde... E estamos aí 4 anos já, né? Onde fluiu tudo. Foi onde o perdão fluiu, eu aprendi a lidar com as limitações dele, a enxergar ele com outros olhos, entender um pouco do processo dele também, porque eu tinha aquela ansiedade de mãe, de anda, fala, sabe? E aí eu fui aprendendo. Aí eu entendo quando o pastor fala que ele é meu freio. Entendeu? Porque realmente, na minha igual ansiedade... a gente estava conversando, né, aquele dia aqui. Não é que, ai, meu Deus, é uma criança com um processo diferente. Sim. Né? Cada mãe vive um processo diferente. A Leila criou os filhos dela diferente, Priscila criou os filhos dela diferente, e você criou seu filho diferente. Mas é que a gente que é mãe, Nath, a gente tem mania de criar expectativa em cima de filho, né? Sim. Aí você fala assim, meu filho vai ser um menino, vai jogar bola, vai não sei o quê. Meu filho odeia bola. Você sabe qual é a diversão do Emanuel? Aprender. Olha. A diversão do Emanuel é estudar. Tipo, você põe carrinho pra ele, ele não liga. Você põe o brinquedo. Sonho de outras mães. Vai falar se não é, gente. Pois é. Mas entendeu? Então é assim, é as expectativas que você cria de ver teu filho correndo na rua, com o amiguinho da escola. E aí você vê que teu filho tem uma outra essência. E é muito bom, porque isso não faz ele ser um super filho. Isso faz ele ser meu filho. Sim. Entendeu? E indiferente, ele vai ser sempre o meu eterno amor aqui na Terra, porque realmente ele é o que me faz ser melhor. Sim. E eu aprendi, que nem eu falei no começo, o pessoal fala, você ensina teu filho? Não, eu não ensino. É louco de falar isso, mas eu só aprendo. Porque eu aprendo na paciência dele, eu aprendo no amor dele. Eu aprendo do jeito que ele trata as pessoas, esse carinho que ele tem. Gente, ele tem muita personalidade, né? Gente, aí, ele é muito às vezes lindo. eu olho pra ele e falo assim, menino, quem foi que pariu você? Não é possível. Aí a minha mãe fala assim, tá brigando com você, por acaso? Porque se ele cismar, ele bate o pé e é o que ele quer.
Sério. Entendeu? Então, assim, aí você começa, né? O dom da paciência, né? Que você quer jogar? Quer, mas não joga porque é seu. Aí você vai aprendendo a lidar com tudo isso. E às vezes o pessoal fala, que nem a gente estava conversando aquele dia, o pessoal tem mania de rotular a gente como supermãe. Eu não sou melhor do que a Priscila, eu não sou melhor do que a pastora, porque eu tive um filho Down. Eu sou mãe. Assim como qualquer cada uma outra. dentro da sua realidade. Entendeu? Eu sou mãe. Isso não é porque eu tenho um filho da nossa, mas ela é super mãe. Não sou super mãe, Nath. Eu tenho meus defeitos, eu erro como mãe, eu erro como filha. Eu erro como tudo. Eu não virei Mulher Maravilha. O pessoal tem mania de achar que... Não, eu não sou Mulher Maravilha, gente. Eu sou mãe, tá? Parem de me rotular como Mulher Maravilha, tá? Não sou. Eu sou mãe. E não, é só isso como que eu sou. Outras mães. Como outras cada uma mães. Dentro da sua realidade. Cada uma tem a sua limitação. Tem aqueles filhos que é mais focado em estudar, tem aqueles que vai dar mais trabalho. Cada um tem a sua área. Sim. Mas cada um tem a sua essência. Sim. E é importante as pessoas ouvirem isso, né? Porque pensa que não, que é diferente, que... A única coisa que muda, Nath, é o tempo. Porque, por exemplo, que nem o Emanuel andou com 1 ano e 7 meses. Ele ainda não fala, por causa da síndrome. Ele tem a fala comprometida. Então, né, os estudos de criança com Down comprovam lá que as crianças começam a ter uma dicção aonde a gente vai entender depois dos 7, 8 anos mesmo. Então, assim, ele está nesse processo. Sim. Mas, assim, hoje em dia, sendo bem sincera, eu perdi aquela ansiedade que eu tinha de querer ele falando, de querer... Eu falo para minha mãe, hoje, se ele falar e eu entender, tá ótimo. Tá ótimo para mim. Entendeu? Você aprendeu a respeitar o tempo dele. Ele não precisa que nem a minha mãe ficar lá babando lá, ver que tem síndrome de Down, advogado, tem síndrome... Tem, lógico que tem. Mas é o que outro dia eu estava explicando para a menina. Eu falei, olha, eu não posso querer, assim, um exemplo bem tosco, né, que eu falei para ela. Eu não posso querer trazer a vida da filha do Romário para a vida do meu filho. Porque o Romário tem uma filha Down, beleza? Só que a menina tem fisioterapeuta, a menina tem fono, a menina tem estrutura, tem TO Outra desde realidade. quando nasceu. Outra realidade. Agora, adianta eu ficar lá trazendo tudo que ela tem para a vida do meu filho e ficar frustrada? Não. Não. Então, ela tem. Que bom que ela tem. Que Deus continue abençoando, que o pai dela continue dando condições para ela. Eu tenho isso aqui, então eu vou viver isso aqui. Sim. Eu sempre falo isso, porque, né, falando de uma outra área, mas que cabe nisso, é assim, a regra é estudar, ser uma profissional incrível, aí você namora, noiva, casa, com sua casa própria, carro próprio, é a regra, né? E não é assim que funciona. Só que nunca acontece. Entendeu? Nunca acontece. E assim, tem pessoas que conseguem seguir essa regra porque querem, e esse é o padrão que elas seguem, mas outras pessoas não têm esse padrão e não têm essa importância, não vão chegar lá. Então, assim, cada um dentro da sua realidade. A gente não vive numa competição. Não é uma competição, entende? Mas é que hoje o mundo está competitivo, né? E as pessoas estão Infelizmente. focadas. Hoje em dia as pessoas estão focadas em ter, porque hoje em dia o seu caráter não interessa mais, interessa o que você tem. Sim. Você pode passar a pé, tendo um caráter impecável, ninguém liga. Não. Agora você pode ser Não prestar. um lixo. Perdão da palavra, vai. Pode ser um lixo. Se você tiver no carrão, é isso. É aquilo, né? Nossa, mas você não vai namorar? Aí namora. Mas você não vai casar? Casa. Você não vai ter filho? Tem. É isso aí. Nossa, mas só um. Aí tem 2. Nossa, 2 filhos. Nossa, Aí mas depois você arruma tem. mais um. Nossa, mas você não vai parar de Então, ter? não vai fechar creche? É isso aí. É porque isso, as pessoas gente. estão acostumadas a lidar com essa Sim. falsidade, né? Isso pra mim é falsidade, né? Porque, tipo, você quer entrar Num padrão que não existe. que não é seu. Primeiro que não é seu, porque quem tem que definir o padrão que vai viver é a Exato. pessoa. E segundo, que é um padrão que não existe, não define quem cabe. você é e não cabe na sociedade de hoje. Sim. Hoje, se você se definir, eu casei, eu respeito a vontade das mulheres ser mãe, mas eu não quero ser. Cara, eu super respeito isso. Por que eu acho legal isso? Porque você não vai colocar uma criança para sofrer. Sim. Agora, o que adianta você colocar uma criança que vai depender de você, que você vai ter que dar estudo, vai ter que dar tudo, se você não quer ter aquilo? Qual é o prazer que você vai ter de fazer?
Sim. Só para bancar uma sociedade? Aí por isso que tem esse monte de criança largada, esse monte de criança frustrada, porque o pai vai lá, coloca lá no mundo, mas aí a parte que tem que ter não Que tem. tem que suprir, não supre. Exatamente, É porque complicado. vai lá, ai, meu filho, vem cá com o papai. Ai, não tenho tempo. Vai lá e dá um brinquedo na mão da criança que custa uma fortuna e acha que vai comprar Sim. a criança que Não aquilo. compra, não E não vai adianta. comprar. Agora, se você pegar 10 minutos do seu dia E e fazer dedicar, isso com excelência, cara, vai se ficar na memória pra você sempre. marcou a vida do teu filho para sempre, sem gasto nenhum. Uhum. Entendeu? Às vezes é o que eu falo, pessoal, vocês estão presos a valores materiais. Sim. Ó, eu chego na minha casa quebrada, porque trabalhar com venda e fazer cálculo e projeto, tem dia que Não é fácil. não é fácil. Uhum. Eu termino de jantar, eu vou pro quarto com o Emanuel. Uhum. Lá a gente brinca de pular na cama, de gritar, de leãozinho, de ouvir música, de virar a cambota. E meu quarto vira uma farra. Uhum. Por quê? Porque é o tempo que eu tenho com ele de excelência. E eu não preciso sair da minha casa para fazer isso. Sim. Eu só preciso dar aquilo Mostrar que meu pra filho ele que precisa. você tá ali. Entendeu? Eu preciso mostrar para ele que eu tô ali. Tipo, ó, amor, mamãe tá aqui, vamos lá? E aí, a hora que eu chego, ele já faz assim, bem... Quer imitando o leão, que ele já sabe que ele vai pro quarto Que correr. legal! Entendeu? Uhum. Aí, às vezes, ele se esconde atrás da geladeira. Aí, ele fica assim, Dandan, ai, neném. Dandan, tipo assim, cadê? Cadê o neném? Aí eu falo, nossa, perdi o Emanuel. Perdeu, né? Você tá vendo a criança lá, né? É bem isso, gente. É aquele meme, né? Da criança É, atrás da cortina com os pés É, pra com o fora. pé pra tipo. fora. O Emanuel, ele é tão inocente que ele já fica pra fora da cortina. Nem atrás ele entra. Ele nem se dá o trabalho. Não, ele entra lá achando que faz parte da cortina. Eu virei a cortina. Aí você tem esse momento de excelência. Então, assim, não é o que você vai dar de valor. Você não precisa dar nada de valor, você só precisa dar seu tempo. A única Sim. coisa que teu filho quer é ser percebido. Sim. Ser E visto, é aí, ser amado. é aí que os pais estão pecando muito. Eu falo isso porque eu não tive esse amor paterno. Eu não tive isso. E eu demorei muito para entender esse amor hoje que a gente fala, paterno de Deus, porque eu não tinha referência de amor. A gente tava falando disso esses dias. Não tem referência de amor. Quando eu falava assim, amor paterno, eu falava, que paterno? Que amor que é esse paterno? Então, eu demorei muito para entender esse amor paterno, Sim. porque e hoje eu estou gatinhando ainda para entender tudo isso, filtrar tudo isso. Porque como eu não tive, eu não sei lidar com isso. Não consegue entender, Exatamente. aceitar. Quando você fala assim, amor de mãe, opa! Aí Eu sim, sei. eu sei o que é. Aham. Porque a minha me colocava no colo, fazia cafuné. Ai, que delícia, mãe. Te amo, viu? Ó. Gratidão por tudo que você faz. Aí, sabe, eu colocava lá, fazia aquele carinho, você ia cochilando. Assim, cara, é tudo de bom. Sim. Então, assim, hoje eu procuro fazer isso também com meu filho. Porque por mais que a gente tenha o dia corrido e a internet e tudo, a vida tá atropelando a gente tem essa fase de ter esse bom, sabe? Eu chego do serviço, eu olho a carinha dele, assim, às vezes eu tô tão cansada. Ele vem, mamãe, tipo, né? Não vai, não. Tô pensando que você vai descansar, não. Tem a hora do leão ainda. Sim. Aí eu falo, tá bom, filho, entendi. Aí você vai lá, brinca, ele beija da gargalhada, canta as músicas dele, dança, pronto. Pronto, é o Você que ele marcou precisava. a infância do teu filho. É isso. Nossa, isso é muito importante. É isso. E isso de amor paterno que você falou, a gente pensa que não, mas tem muito mais pessoas que não conseguem ver Deus como pai e sentir esse amor da parte de Deus por isso, porque não tem essa referência de amor paterno. O que é o amor paterno? O que é esse cuidado de pai, porque sabe? A gente pensa assim, né? Aqueles que eram para ter protegido a gente foi o que mais machucou a gente. Infelizmente, né? E a gente, e quando a gente vai para um estudo que nem paternidade. Você quer que eu te falo, quando eu comecei a entender bem essa história de paternidade, você vai falar, nossa, você é louca mesmo. Quando eu comecei a fazer o estudo com a Priscila de João. Sério? Que a gente pegou para fazer o estudo de João junto. E aí que a gente foi debatendo.
que João fala muito, né? Sobre a paternidade, sobre a paternidade. E aí eu falei, nossa, pai, que tremendo. Ainda ontem eu estava conversando com a Pri, e ela falou assim, e aí, que a gente estava fazendo estudo de Atos, e acabou ontem. E ela falou assim, o que você achou de Atos? Eu falei, tremendo, mas eu ainda fico com o João. Com o João. Você pode falar o que você quiser, eu ainda fico com o João. Porque João também é meu livro favorito da Bíblia. Porque é o que tocou, assim, é o que fez, assim, aquela luzinha acender e falar, pai, porque mostra o amor, né, de Jesus, mostra o amor de Deus, aquele sentimento, aquele cuidado, parece que pra mim, pelo menos na minha experiência de ler João, foi revelador, assim. Parece que abraça a gente, né? A gente fala, pai, eu nunca tive isso, agora eu tenho. Foi bem assim. Aí você vai lá, dobra o joelho pra fazer oração e chora, ai, pai, agora eu tenho esse amor, obrigada. É sensacional. E as experiências que eu tive, assim, lendo João foi muito boa, assim. Então, é o que eu falo, eu sou muito grata hoje por tudo que eu tô vivendo, por tudo que eu já passei. Sim. Eu não vou falar para você que que eu sofri, quero esquecer. Não quero. Eu sempre falo para Deus nunca esquecer de onde eu saí. Porque o dia que ele fazer eu esquecer de onde eu saí, eu corro grande risco de voltar para lá. De voltar, sim. Quando eu achar que é por mim, eu corro grande risco de voltar. E eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo sempre acontece assim. E é sempre quando eu conquisto alguma coisa na minha vida. Sempre que eu, sei lá, mudo de emprego, coisa pequena que eu consigo conquistar, sempre que eu vou orar, o Senhor parece que é um flashback, né? De tudo aquilo que você foi, que você era, de onde Ele te tirou, o que Ele te supriu e onde você tá hoje. Então, tipo assim, não esquece. Eu passei por isso hoje no carro. Sério? A hora que eu falei pra você, eu quase parei o carro. Sim. Porque eu falo que o meu quarto secreto é o carro. Porque como eu vou e volto, lá eu ponho meus louvores, eu fecho... É o seu momento. Eu fecho a janela ali e vou. Aí hoje, né, a gente já tinha combinado de fazer o podcast, aí eu vim orando, né? Eu falei, pai, que o Senhor venha colocar ali, né, coisa que edifica, coisa que as pessoas estejam realmente sedentas para entender, para ouvir, né? Que nada que saia dali seja por nós, seja simplesmente para tua honra, para tua glória, porque não é por nós, né? Sim. Não tem nada a ver comigo, nem com a Nath, nem com ninguém. É sobre tem que haver ele. só sobre o Senhor. A gente fica aqui batendo papo, acho que tipo, mas a gente tá aqui, não é por nós, não. A gente tá aqui por causa do Pai. Sobre ele. E aí eu vim, e aí você vai, né, vai chorando e tal, e vai entrando, e vai em mistério, e aí toca aquele louvor que te leva lá. Eu falei, pai, eu não posso parar o carro. Eu tenho hora. Eu tenho compromisso. Aí você tira o pé do freio, né? Tira o pé do acelerador, põe o pezinho no freio. E aí eu vim chorando, vim orando e tal. E aí Deus me reverteu a tudo aquilo lá. E aí eu falei exatamente para Deus o que eu acabei de falar. Pai, nunca deixa eu esquecer de onde o Senhor me tirou. Glória Porque o dia que o Senhor deixar eu esquecer de onde o Senhor me tirou, eu corro o risco de voltar para lá. Sim. E se eu voltar para lá, é só para te testemunhar. Para falar, pai, eu tive lá, mas hoje eu não estou mais. Só para te glorificar, porque é sensacional o que eu vivo hoje. Eu não quero abrir mão disso, não. Eu imagino. Eu quero vir aqui, vai. Para encerrar, eu queria que você, se você quiser, se você sentir à vontade, falar um pouco sobre o processo de perdão em relação ao seu pai. Vamos lá. Pode falar por cima, se você não quiser entrar muito. É que assim, né? A gente fala de perdão de pai, né? Tem tanta coisa englobada, assim. É porque, assim, o meu pai, como eu falei no começo, ele era uma pessoa muito difícil, né? Então, ele foi um homem que ele traiu a minha mãe, teve um monte de conduta errada. E isso foi só deixando marca na gente, né? E eu falo assim... Eu falo que eu sou a bocuda da casa que botei para ferver. O resto tá lá remoendo, entendeu? A hora que Deus salvar eles também, converter eles, eles vão fazer parte desse turma que vai botar a boca no trombone. Então, assim, eu passei por esse processo de perdão com meu pai, porque eu vi muita coisa dele que eu não aceitava, o jeito que ele tratava a gente. Porque meu pai, ele era aquele homem assim, na rua, você tirava até a roupa dele. Dentro de casa, ele era um carrasco. Então, assim, a gente veio de um processo muito traumático em relação a ele. Uma infância muito difícil, né? Que ele deixava a gente de castigo, batia e por aí ia. E quando meu pai ele ficou doente, né? Faz 3 anos que meu pai faleceu. Quando meu pai ficou doente, ele teve um AVC um dia depois do meu aniversário.
Nossa. Tanto que o meu aniversário, ele tinha caído de bêbado. Uhum. Isso foi numa sexta-feira. E no sábado, ele passou o dia inteiro, tipo, borocochô, assim. Uhum. Só que a gente achava que ele estava tendo aquele processo da ressaca, Uhum. né? Você encheu a cara no outro dia, Sim. né? No outro dia você vai ter os efeitos. Uhum. E a gente viu que ele passou o dia quieto, acuado, tal, moado lá no quarto dele, mas a gente achou que era só a ressaca mesmo. Uhum. E chegou a noite, tem um programa que eu assistia muito com a minha mãe, que era de casamento, que tinha vestido, tal, festa, aquelas coisas. E eu amo essas coisas de decoração, então, né? E aí eu estava assistindo com a minha mãe. E aí eu fui fazer a mamadeira do Emanuel para dormir, e meu pai estava na cozinha comendo umas bolachinhas, tomando café. Uhum. Aí eu falei assim para ele: pai, você não vai dormir? Porque ele nunca comia à noite. Uhum. Ele falou assim: me deu um negócio aqui, eu vou comer essas bolachinhas, já estou indo para a cama. Cadê o Emanuel? Falei: tá lá com a mãe no quarto, eu vou fazer mamadeira e já estou indo dormir também. Ele: então tá, até amanhã. Nisso que eu estava dando a mamadeira para o Emanuel, a minha mãe falou assim: seu pai caiu. Eu falei: como assim caiu? Está num quarto comigo, o homem está no outro quarto, como que caiu? Ela falou assim: escutou o barulho? Teu pai caiu. No que eu fui no quarto deles lá para abrir a porta, eu não consegui abrir a porta. Ai, porque ele Meu caiu pai caiu entre o vão da cama e o vão da porta. E eu empurrei a porta. Quando eu olhei, tinha uma mancha de sangue no chão. Uhum. Eu falei: nossa, esse homem estourou essa cabeça no chão. Meu Pensei Deus. eu, né? Uhum. Já fiquei apavorada. Não sei como, eu consegui catar meu pai no colo, jogar ele em cima da cama. Quando eu olhei para ele, eu percebi que ele estava tendo um AVC. Ele já estava babando, já estava tudo torto. Nossa. Aí eu falei para minha mãe: corre e chama a Meire. Uhum. Aí ela foi lá, levamos ele lá, tal. Ele ficou internado e nisso o médico chamou todo mundo, disse que ele tinha pego pneumonia, infecção e não ia sair de lá. Uhum. E eu, à noite deitada, eu fui fazer a minha oração, o Espírito Santo começou. Vai lá pedir perdão pro teu pai. Eu falei: mas de novo? Que eu nem sabia quantos perdão eu já tinha pedido para ele. Falei: mas de novo vou pedir perdão? Ele não entendeu o teu perdão. Vai lá. Falei: ô pai, de novo, não vamos lá. Aí meu sobrinho falou assim: tia, você vai visitar o vô? Eu falei: tô pensando em ir. Ele falou: então eu vou com você. Uhum. Eu falei: tá bom, então tal hora eu saio do meu serviço, né? E eu vou pro Mário Gatti direto, a gente se encontra lá. Aí eu não sei o que aconteceu com esse menino, que deu no meio do caminho, ele mandou mensagem que ele não ia, que ele queria ver o vô dele rindo, não queria ver o vô dele no hospital. Falei: bom, cabe a mim ir sozinha, né? Vamos lá. Aí peguei e fui. Cheguei lá no Mário Gatti, pedi o Uber. Tudo começou muito estranho. O Marco disse que não ia, entrei no Uber, eis que estava um hino lá. Aí eu falei pro motorista: o senhor é evangélico? Ele falou: não, é que começou a tocar esse louvor, eu achei bonito e deixei. Eu falei: Jesus, pronto, começou o mistério. E tá bom, fui pro Mário Gatti, começou aquela chuva, uma chuva. Falei: bom, vamos embora, né? Aí chegou a hora da visita e vamos que entramos, né? Meu pai estava na CTI. A CTI é um quarto antes da UTI, né? Ele fica na CTI e depois vai para UTI. E aí eu cheguei lá do lado dele, né? Eu falei, peguei a mão dele, falei: pai, você sabe quem está aqui? Eu preciso que você esteja ciente de quem está aqui. Porque o que eu vou fazer é muito importante. Mas é assim, você sabe quem sou eu? Aí ele apertou minha mão. Aí eu falei assim: você está me entendendo bem? Ou você está sonolento? Ele: não. Apertou minha mão de novo. Falei: bom, então tá tudo bem. Aí eu comecei a declarar perdão para ele. Falei: olha, pai, estou te pedindo perdão de não ser a filha talvez que você sonhou, de não ter me formado naquilo que você desejou para mim, da minha rebeldia, e fui declarando na vida dele. Aí ele pegou, aí eu olhei para ele e estava saindo uma água assim, sabe? Aquela gotinha assim que você fala: entendeu? Aí eu falei assim para ele: você está entendendo, pai? Aí ele apertava a minha mão. Aí eu falei para ele assim: você me perdoa? Aí ele falou, bem baixinho, assim, que ele estava com a vozinha fraca. Ele falou:
te perdoo, filha, te perdoo. Ele falou pra mim. Eu falei, então, amém. Aí eu peguei e falei assim, vamos orar? Aí pus a mão dele assim, comecei a orar por ele. A hora que eu comecei a orar, eu só escutava assim no fundo. Espírito Santo, me tira daqui. Espírito Santo, me tira daqui. Falei, pronto, é agora, né? Aí eu comecei a decretar perdão. Falei, ó, eu te perdoo pela traição da minha mãe, te perdoo por você ter sido um péssimo pai, né, que a gente não pode esquecer. E fui declarando perdão. Falei, te perdoo, tal, pelas mentiras, pelas vezes que o Senhor deixou a gente passar necessidade. Fui, né? Amém, pai? Amém. Aí eu orei por ele, ele começou, Espírito Santo, tira daqui. Nisso, eu pus a mão em cima da mão dele, olhei para ele e falei, pai, é isso mesmo. Se você tiver que pedir socorro para alguém te tirar daqui, tem que ser para o Espírito Santo mesmo, porque eu não tenho poder de te arrancar dessa cama, não. Mas se o Senhor estiver fazendo isso de coração, ele vai te arrancar daí. E comecei a orar, Nath. Aqui, né? E comecei a orar. Só que a hora que eu dei por conta, eu estava em línguas no meio da CTI, no horário de visita. E a hora que eu parei, estavam todos os médicos e os enfermeiros olhando para minha cara. Foi a primeira experiência que eu tive de falar em línguas fora da igreja. E foi bem nesse pé ainda, fora da igreja. Foi a primeira vez que tinha acontecido isso comigo, de eu falar em línguas fora de estar em culto, em igreja, ou estar no meu quarto orando. E eu me vi no meio da CTI do Mário Gatti, no horário de visita, todo o povo ali, né? Os médicos, o enfermeiro, mais os visitantes e vida que segue. E aí, nessa hora que eu dei por mim assim, eu falei, tá. Aí, né, você se recompõe. Aí eu beijei ele e falei, pai, indiferente de tudo que aconteceu na minha vida e na tua, eu te amo. E eu tô te esperando lá fora. Fica bem. Aí eu vi que ele apertou minha mão assim, saiu uma água, sabe assim, quando chora, assim. E aí eu posso te falar que esse dia foi o dia que eu realmente me libertei de tudo que eu tinha vivido lá atrás. E aí ele foi para minha casa e eu cuidei dele, aí eu dava banho nele, dava comida para ele. E foi um processo de cura mesmo, cura interior, né, que eu tinha que Deus tinha que tratar isso comigo, de eu perdoar realmente ele de todo o processo, de tudo que eu tinha em relação a ele. E foi uma experiência assim que, né, falei, né, tá bom. E aí foi quando eu comecei a ver como o ministério começou a andar. Certo. Aí eu comecei a notar que, tipo, eu comecei a ter interesses que eu não tinha antes. Por exemplo... Parece que foi um pontapé para sua cura, né? É, e aí... na verdade, foi a minha cura. Foi doído? Foi, porque eu saí de lá de dentro do Mário Gatti, pensa numa criança que chorava. Imagina. Eu fiquei uma meia hora lá na chuva chorando, eu e a chuva e tudo chorando, porque assim, foi libertador. E aí eu entendi o processo do perdão, que até então, para mim, o perdão era perdoa. E aí eu entendi que realmente é a gente que decide perdoar. É mais do que isso. Né? É porque a gente fica presa, a pessoa tem que perdoar. Não. Se ela não pedir perdão para você, porque às vezes ela não vai pedir. Entendeu? Às vezes ela é tão dura por dentro que ela não vai te pedir esse perdão. Sim. Então vai lá, pede você, tira esse peso você, entendeu? Para que você possa ter uma vida tranquila. E depois disso, cara, foi tão gostoso, porque eu comecei a ver Deus na minha vida. Fluir, né? Eu comecei a ver Deus na minha vida, eu comecei a ter vontade de estudar Bíblia, comecei a ter vontade de conhecer realmente o que era Deus, o que Ele tinha para a minha vida. E foi libertador, assim, e estamos aí. Faz 4 anos já que nós estamos nessa. Foi no seu primeiro ano. Você se considera o primeiro encontro com Jesus faz quanto tempo? Eu congreguei uns 2 anos, né, antes de congregar com vocês. Então, eu estou aí uns 6, 7 anos. Que eu posso dizer que eu fui liberta, que eu passei por todo o processo, que eu entendi o processo, que nem sempre vai ser do jeito que a gente quer, né? Que eu falo isso para o pessoal que eu trabalho, que a gente tem que aprender a lidar com o não de Deus, né? Sim. Porque a gente quer só o sim, né? Mas a hora que ele solta o não, a gente fala, pai... Não foi isso que eu pedi. Não foi isso aí, não, hein? Não era isso aí que eu queria, não.
E aí a gente esquece, né, de ser grato porque a gente não está acostumado a lidar com os não. Uhum. E, infelizmente, se o pessoal não começar a viver um outro tipo de vida, essa geração que vem vindo não vai estar preparada para o não. Nem da vida e muito menos De Deus. de Deus. Ai, gente. É isso mesmo. O nome do podcast dela tem que ser Quando Você Descobre que o fundo do poço tem... Você gostou dessa, né? Gente, eu amei. Essa foi novidade pra mim. Rose, eu adorei ter você aqui. Uma história incrível que vai edificar muitas vidas, assim como edificou a minha. Obrigada. E, nossa, bênção. É isso mesmo. Continuar na caminhada que não é fácil, mas vale a pena. Eu só tenho uma coisa hoje, assim, para dizer, né? Que, primeiro, eu sou muito grata por tudo que Deus fez eu passar. Porque hoje eu estou aqui graças a todas as dificuldades que eu tive, porque a gente tem duas opções, né? Ou a gente escolhe ser vítima do processo, ou a gente, né, vai e fala, não, eu não aceito isso, eu vou na contramão de tudo isso. Então, essa foi a decisão que eu tomei. Eu decidi servir a Cristo, a viver a contramão, e hoje eu só tenho colhido os frutos em relação à minha carreira, em relação à minha vida financeira, em relação ao meu filho e até mesmo minha família, né? Que hoje eu falo para minha mãe que a nossa casa é um pedacinho do céu. Não tem briga, não tem desacordo, porque todo mundo fala a mesma língua, todo mundo vive a mesma coisa. E é muito bom viver isso. Que bom. É sensacional. Eu estou muito feliz. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui com a gente. Vamos pegar uma partidão. Falo isso pra todo mundo. Vamos pegar uma partidão. Que tem parte 2, tem mais conteúdo. Hein? É que a gente só vai, que eu gosto de falar aí. E é isso. Obrigada por você ter vindo. Obrigada a vocês por estarem assistindo. Compartilha, curte, comenta. Chama a gente no Instagram se você tiver alguma dúvida. E é isso. A gente se encontra no próximo episódio, que vai ser gravado daqui meia hora. Não? E é isso, gente. Obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau, gente. Fica com Deus.